Você já parou para pensar sobre a importância de estudar bem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Ela é a fonte de sabedoria e orientação para a nossa vida. É através dela, através da palavra de Deus, que podemos conhecer a vontade dele, Deus, para as nossas vidas aqui na Terra enquanto seus filhos. Seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Boa noite, graça e paz a todo e a toda aquela que nos acompanha. Nesse vídeo curto, traremos uma exposição simples, sem tanto aprofundamento, mas necessária, sobre a importância de cada cristão conhecer bem a palavra de Deus, conhecer aquilo que a palavra diz a seu respeito e conhecer qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Em primeiro ponto, lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, o escritor aos Provérbios diz o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca. Da sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ora, Deus ele dá a sabedoria e essa sabedoria vem da sua boca. A expressão aqui em Provérbios pode ser entendido claramente pela própria palavra de Deus, Porque da sua boca ou da boca de Deus é que vem o conhecimento e o entendimento. Logo, estudar bem a palavra de Deus nos auxilia e nos traz crescimento espiritual e nos ensina, nos guia a tomar decisões sábias e conhecer mais, inclusive, sobre o próprio caráter de Deus, nosso Pai. Isso é extremamente importante. Precisamos de decisões sábias, decisões inteligentes tomadas no cotidiano da nossa vida, seja na vida ministerial, profissional, familiar, pessoal. Precisamos tomar decisões acertadas e, para tanto, precisamos conhecer o manual da vida, que é a palavra de Deus, conhecê-la da forma correta, conhecê-la com aplicação, conhecer as alianças, conhecer tudo o que a palavra de Deus nos traz, proporciona e conhecer também as nossas obrigações enquanto cristãos. A obrigação de santificação, de viver uma vida digna, de corrigir os nossos erros, do arrependimento. Tá bem, gente? Um outro ponto importante está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu estou acompanhando pela tela porque eu estou lendo os versículos para vocês, tá? O texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz o seguinte: a palavra de Deus nos diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esses dois versículos são importantíssimos, Porque além de falar sobre a integridade da Bíblia, da palavra de Deus, A palavra dele é íntegra, inspirada por ele, Então, o texto bíblico, os homens escolhidos por Deus para escreverem os textos, escreveram sob a inspiração do Espírito Santo, Então, primeiro ponto: toda a escritura é inspirada por Deus. Então ela é útil primeiro para o ensino. Nós precisamos aprender a palavra de Deus, aprender as suas ordenanças, aprender a sua vontade, aprender aquilo que ele nos manda e aquilo que ele quer para a nossa vida. Segundo ponto: ela é apta, ela é inspirada, ela é útil para a repreensão. Muitas vezes, como filhos, somos repreendidos porque erramos em certos pontos, por ainda não termos alcançado perfeição. Lógico, Então, somos repreendidos pela palavra de Deus e precisamos aceitar a repreensão e nos corrigir. Outro ponto, também para a correção e para a educação na justiça. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, então precisamos ser educados pela palavra de Deus sobre aquilo que é a justiça de Deus, sobre a obra redentora de Jesus na cruz, sobre a justificação, sobre aquilo que é andar também por obras de justiça. Então a palavra de Deus nos ensina, nos corrige e nos traz também essa educação sobre a justiça. E a finalidade é clara, A fim de que todo homem, ou seja, toda pessoa, todo cristão, todo filho de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A conclusão aqui é lógica. Estaremos aperfeiçoados ou sendo aperfeiçoados para toda boa obra quando aprendemos na palavra de Deus, quando por ela somos corrigidos e aceitamos a correção, quando somos ensinados e aceitamos o ensino da palavra de Deus. Esse texto de 2 Timóteo é
fantástico para esse entendimento. Então, a mensagem clara de hoje é: não percamos tempo, tá? Não percamos tempo sem estudar a palavra de Deus. Nos dediquemos. Se você tem 1 hora por dia, tem 30 minutos por dia, dedica o teu tempo, reserva tempo antes de dormir, ao acordar, no momento que você tiver. Estuda a palavra de Deus. Estuda de modo claro, tá? Se você nunca leu a Bíblia por completo ou está no início, eu te indico começar a leitura pelos evangelhos, ali pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Avançar ali por Atos dos Apóstolos, pelas cartas, pelas epístolas, para que você tenha um conhecimento da vida de Jesus aqui na terra, do seu ministério, do seu sacrifício, da sua ressurreição e da vida de um cristão que está exposta e ensinada de forma exaustiva nas cartas e nas epístolas, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo. Tá? E aí você avança para o Antigo Testamento para conhecer desde a criação, as alianças do Antigo Testamento, os profetas, os reinos, as alianças, as promessas de Deus a Abraão, certo? Conheça a história do povo judeu, extremamente importante. Então, o conhecimento da palavra de Deus é algo extremamente importante e indispensável para a vida do cristão. Para concluir, e esse texto que eu falei para você, tá? Se encontra lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, e diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, apenas a palavra de Deus consegue separar inclusive a alma e espírito. Tá? Depois traremos um vídeo sobre essa questão do homem, a questão do homem ser um espírito, ter uma alma e habitar em um corpo. Mas a palavra de Deus ela é apta para dividir aquilo que é alma e espírito, aquilo que são pensamentos e intenções do coração, aquilo que são meros pensamentos e aquilo que realmente é o intento do coração de um homem. A palavra de Deus traz discernimento sobre isso. Logo, a palavra de Deus, essa palavra inspirada, ela deve ser estudada exaustivamente por todo cristão, estudada e vivida, certo? Aprendemos e vamos pondo em prática aquilo que aprendemos. Tá bem, meu querido e minha querida? Espero que esse vídeo possa abençoar a sua vida, abençoar a sua noite e sua semana. Te desejo e declaro sobre tua vida uma semana abençoada. Forte abraço e até o próximo.